noite, Elias Neto. Olá, boa noite, tudo bem com você? Prazer estar aqui em mais um momento de encontro sensacional para falar sobre diversos assuntos. Hoje nós vamos falar sobre educação. Quero mandar primeiramente um abraço para você que nos acompanha pelo YouTube, que nos acompanha também pelo Facebook da TV Cidade Verde e também pelas emissoras espalhadas por todo o estado de Mato Grosso. Muito obrigado pelo seu carinho, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Eu estou bastante preocupado, eu acho que você também está preocupado, você que está acompanhando aquela questão lá no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão e também no Morro da Penha, uma situação que chegou ao ponto que chegou mais de 100 mortos. Aí tem gente que defende a polícia, tem gente que defende os bandidos, tem gente que defende a comunidade e outros defendem o governo. É uma situação que virou uma bola de neve. A verdade é o seguinte, nesse caso aí, são casos que já ocorreram. A diferença que há nesse caso é o alto índice de letalidade. Mas o que faltou? Há 50 anos que se fala nesse problema, né? Nos morros, nas favelas, nas situações de violência, em cidades como, por exemplo, o Rio de Janeiro. Aí chega lá, em época de eleição, o político anuncia aquele jargão já conhecido, é bandido bom, é bandido morto. Mas o que acontece na realidade, o que está por trás disso aí, é que o Estado nem sempre faz o seu papel, que é ocupar o seu lugar. Chegar nesses lugares, levar uma boa escola. Quando eu falo Estado ocupar, não estou dizendo que tem que empretecer ali, que tem que escurecer ali com a farda da polícia. Não, tem que ter a polícia sim, muito bem treinada. Agora, tem que ter uma escola, uma boa escola. Tem que ter saneamento básico proporcionado pelo Estado. Tem que ter iluminação pública. Tem que ter área de lazer. Tem que ter emprego. Tem que ter tudo isso. Caso contrário, os comandos vão tomar conta. Sem dúvida nenhuma. É um espaço de ninguém, é vazio. Aí a criminalidade, sem dúvida nenhuma, toma conta. Estou preocupado com o Mato Grosso, muito preocupado. Recentemente, eu ouvi uma conversa de um grupo de faxineiras numa empresa e duas mães falavam sobre a rebeldia dos filhos. E uma delas disse, lá no meu bairro está tranquilo, lá na minha comunidade está tranquilo. Agora tem um comando lá, qualquer coisa eu falo para o meu filho, eu te entrego para o comando. Que absurdo, a que ponto nós chegamos, né? É preciso que se trace política decentes para resolver essas questões. O que nós estamos fazendo agora? Exportando imagens, de certa forma, imagens do horror para o mundo, o que não fica nem um pouquinho bem para o Brasil. Bom, vamos seguir em frente e já colocar aí a imagem da entrevistada desta noite. A entrevistada de hoje é fundadora da Faculdade Educar IMT, uma historiadora que acredita no poder transformador da educação. Conforme eu acabei de falar, né? A educação transforma. Por isso a gente diz boa noite, Maílde Sampaio. Boa noite, Elias. Boa noite, Cuiabá. Boa noite, todo Mato Grosso. Tá parecendo até animadora de programas, que tá legal, né? Isso é resultado da educação. Da educação, da comunicação, né? Da comunicação também, né? O que, para você, o que significa a educação? A educação é um grande, né? Um valiosíssimo instrumento de transformação social, né? Como você acabou de falar, nós, infelizmente, estamos, né, recebendo e convivendo com uma geração muito carente de referências, né? Muitas pessoas, elas queixam que a educação, ela não acreditam que a educação, ela promove transformação. Mas por quê? Porque as referências delas é que transformação para elas é sinônimo de quê? De riqueza financeira. Então, e a educação, ela não proporciona. É lógico que a gente faz investimento em educação para ter uma boa remuneração, para ter um bom emprego, para ter, né, ocupar posições extremamente confortáveis, né? Mas a educação, ela vai muito além da riqueza financeira, né? Você se posiciona politicamente, você tem condições de se posicionar politicamente, de entender como a sua sociedade, ela funciona. Né? Então, você tem condições de poder fazer escolhas mais assertivas, você tem condições, por exemplo, de influenciar até no modelo de vida que você quer
né? Alimentos que você vai oferecer para o seu corpo, produtos televisivos ou digitais que você vai escolher. Isso é bom, isso é bacana. Eu assistir isso, estar recebendo esse tipo de influência é positivo, ele vai colaborar para o meu desenvolvimento, né? Então, a educação, ela tem esse poder, ela aumenta, ela dá elementos para que as pessoas elas consigam o quê? Filtrar tudo que ela vai absorver, seja numa perspectiva espiritual, seja numa perspectiva fisiológica, seja numa perspectiva política, tudo isso a educação ela proporciona. Então, as pessoas elas precisam entender que a educação, o conjunto de valores que a educação traz consigo são várias peças que juntas, elas agregadas, elas vão também transformar em grandes riquezas, não só na riqueza monetária, que é a grande preocupação dessa geração que a gente está lidando com ela, que as referências delas de sucesso é ter um carrão, é ter um correntão de ouro, é ter riquezas financeiras, né? É ostentar. A educação ela vai muito além dessas imagens que há mais de 20 anos a gente vem percebendo que os nossos jovens vêm idolatrando, Elias. Sim, e a gente percebe inclusive falas, né? Palestras, né? Quer ganhar o seu primeiro 1 milhão em 2 dias, ou coisa parecida, como se algo caísse do céu. Então, você fecha os olhos, concentra e aí você vai ganhar aquele dinheiro, né? E aí acho que aí começa a desvirtuar as coisas. Exatamente. Nós falávamos ainda antes de começarmos sobre essa questão da inteligência artificial. A inteligência artificial, de fato, ela ajuda, ela é importantíssima, né? Mas em que momento também é preciso saber usar esse novo instrumento? A partir do momento que você passa, né, você se escolariza, né, você toma posse, né, de conhecimentos científicos, você vai empilhando saberes, né, você vai empilhando esses saberes que são sistematizados, né? Aí você começa a ter o quê? Condições de dialogar com a tecnologia. Agora, quando você não tem nada, você está desprovido de informação, como é que você vai exercer um poder de controle sobre a máquina? Como é que você melhora novos conhecimentos? Como é que você agrega novos saberes a essa tecnologia? Porque a inteligência artificial, ela não produz novos saberes. Já está ali depositado, já está ali empilhado pela nossa geração, Elias. Isso. Por pessoas que há 20, 30, 40 anos já se escolarizaram, já fizeram suas graduações, já fizeram ali suas pós-graduações. São elas que depositaram e produziram esse conhecimento científico para essa maravilhosa máquina, a IA, ela ter coisas para responder. Perfeitamente. Muito bem. Eu li uma reportagem na semana passada mostrando o caso de um professor, São Paulo, se não me engano, que ele separou 2 turmas, 2 equipes em sala de aula, passou um trabalho, uma equipe foi para a biblioteca, foi buscar nos livros um embasamento para realizar aquele trabalho. E outra equipe ele designou, né, para a inteligência artificial, IA. Essa turma do IA conseguiu fazer o trabalho com menos tempo, foi mais rápido. Quem foi buscar nos livros demorou um pouquinho mais. Entretanto, 15 dias depois, ele voltou no assunto, no tema. Quem trabalhou só com a IA foi lá e buscou, não se lembrava mais de nada. Enquanto que quem pesquisou da velha forma se lembrava de tudo e debatia sobre tudo, sobre aquele tema que ele colocou em questão. Eu acho que aí vem uma preocupação muito grande, né? Exatamente, né? Não é que não se deva usar, mas a partir do momento que quando você tem acesso, né, aos conteúdos teóricos, a uma literatura, de conteúdo assertivamente, né, acadêmico, né, que foi uma produção acadêmica, você, ao ler, né, e você trocar experiência com os outros colegas, você está ali confirmando, você está exercendo novas habilidades, você fala, você processa aquela informação, você articula aquele conhecimento coletivamente, né? Então, aquele saber você está aprendendo junto. A inteligência artificial é uma via de mão única. Alguém lá pesquisou, alguém lá produziu e você vem e simplesmente copia e coloca ali no papel, né? E não dá aquela oportunidade de fazer com que você, quando você lê, quando você tem acesso, né, aos debates, quando você tem acesso, né, à troca dessas informações junto com os colegas ou com o livro, você tem ali o conhecimento, ele passa por um processo ali de transformação nele. Exatamente, porque ela não dá a oportunidade do diálogo. Isso. Na IA.
Ou seja, é preciso saber usar, né? Exato. Use, mas saiba usar. Todos os novos instrumentos são assim. Quando eles chegam, a gente precisa saber por onde vai. Ainda mais em épocas em que você tem uma disseminação da desinformação, né? Muita coisa que chega para a gente não tem o menor sentido e as pessoas terminam acreditando, né? E aí gera uma série de problemas, conflitos desnecessários e que não levam a lugar nenhum, né? Você é professora de História. Exato, sou historiadora. Minha formação acadêmica eu sou historiadora, sou mestra em História, formada pela UFMT, né? E fui professora durante muitos anos também, né? Hoje eu estou na gestão, né? Estou como diretora, como empresária da Faculdade Educar MT, mas eu comecei dentro da sala de aula, na educação básica, lecionei na rede pública, na rede privada também, né? E depois eu trabalhei no ensino médio e nos últimos anos, como professora, foram nos cursos de graduação e pós-graduação também. Sim. E como é que você fez Você não fez, de certa forma, a transição, você continua sendo historiadora, né? Mas aí você entrou para um espaço muito diferente do seu trabalho em sala de aula, né? Que é administrar, que é criar um produto, uma faculdade, né? Como é que foi essa experiência? Você que estava lá na sala de aula e de repente você se vê empresária. Foi extremamente desafiador, até porque os modelos, né, curriculares brasileiros, eles não nos incentivam a empreender. Né? Não nos incentiva, muito pelo contrário, né? Até desmotiva. Nós temos aí uma série de literatura, né, que cria conflitos, né, entre as classes, né, empresarial e a trabalhadora. E foi nisso, e nessa dinâmica, empreender na educação, ela trouxe mais desafio ainda. Né? Porque ao mesmo tempo que você tinha ali colegas de trabalho que te viam como colegas, aí de repente nós temos ali, hoje você na condição de empresária, precisa administrar, né, essa nova relação que surge aí, mas ao mesmo tempo foi extremamente positiva, né, porque nós tínhamos ali como meta o quê? Colaborar com o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. E nós acreditamos que cada um na sua perspectiva profissional, e na minha não poderia ser diferente, que a educação ela pode ser uma grande alavanca de transformação. E numa faculdade, e através da faculdade, nós temos ali, a Educare hoje ela tem mais de 14 cursos superiores. Então são 14 profissionais que poderão ser formados, né, dentro do Mato Grosso e que poderão, dentro dessas áreas, trazer significativas transformações para a sociedade matogrossense. Mas você fala 14 profissionais, quer dizer, mas multiplicando, né, pela sala de aula. Imagina o número de alunos. O número de alunos. O número de alunos. São 14 profissões. Sem dúvida nenhuma, né? Agora, essa questão do currículo que você falou, você não é estimulado a empreender. Por outro lado, a gente percebe que há um vício nas falas. Quando as pessoas falam o setor produtivo, ele está falando da indústria, da transformação, enfim, aquilo que se vê a olhos, né? A fabricação de um carro e coisa e tal, enfim. E o outro lado não é produtivo? Por exemplo, o que você está dizendo, o professor. Sim. Você é uma historiadora, uma professora de história, entretanto, você é produtiva. Exato. Né? E o médico, ele é produtivo, o advogado é produtivo. Enfim, nós aqui estamos produzindo conhecimento neste momento por meio dessa entrevista. Não é mesmo? Não precisa educar um pouco, as pessoas não precisam se educar um pouco mais para uma visão mais ampliada do que é ser produtivo? Exatamente. E é isso que faz com que os nossos jovens, eles fiquem carentes dessa referência. Sim. Né? Porque o que é ser produtivo? Sempre teve associado muito a questão do quanto ele faz, do quanto ele ganha, Sim. Da questão, de novo, da monetização do resultado do seu trabalho. Então, e o conhecimento, ele ficou durante muitos anos ocupando um espaço, né, de patinho feio. Né? Sim. De patinho feio. E a gente tem visto que, inclusive, como a gente falava, né, anteriormente, o quanto foi poderoso as tecnologias digitais, o quanto elas mostraram o que cada um tem para colaborar. O que você sabe fazer através do conhecimento
e como esse saber pode gerar valor. Exatamente. Essa geração, né, mesmo fora do sistema acadêmico, fora do sistema de ensino formal, né, sistemático, ela está dando uma grande lição para a sociedade. Você sempre tem algo a demonstrar, né? Isso. E tem sempre algo a aprender, né? Exatamente. O perigo é aquele que acha que já sabe de tudo. De né? tudo. Aí complica, né? Como é que é? Você deu aula também? Também na Educare, você dá aula também? Ou você só está na administração? Só na gestão, só na administração. Só na gestão. Você não saiu de sala de aula? Saí da sala de aula. E como é que foi essa experiência? Você deu aula para o básico, depois você também deu aula em universidades. Qual que é a diferença do ensinar para a garotada, para a criançada e do dar aula para adultos? É muito grande? O que é mais complicado? É muito grande, por quê? Na educação básica, né, na educação infantil, nós temos ali a questão da criatividade. Né? Então, nós temos ali as crianças, elas têm ali elas têm uma usina de criatividade. E à medida que as pessoas elas são formadas, né, elas vão crescendo, elas vão se desenvolvendo, nós vemos aí uma série de mecanismos que vão fazendo com que as pessoas elas percam a criatividade. Quando elas chegam no ensino superior, elas já estão mais limitadas, até porque elas passaram por uma série de controles sociais que acabaram impedindo, né? Que elas senta direito, fala não sei o que, espera a sua vez, né? Então, quando elas chegam no ensino superior, a gente vai requerer dela todos esses saberes. Precisa apresentar um seminário, precisa falar em público, você precisa desenvolver um produto novo. Então, mais uma vez, a gente volta na questão do currículo escolar, né, brasileiro, né, que ele não valoriza essas habilidades. Onde é que eles... Só que o que aconteceu? Eles encontraram um lugar de fala, um outro espaço. A tecnologia, ela acabou dando voz a todas essas potencialidades. Nós estamos vendo aí uma série, né, de pessoas, até de produtos que são vendidos, comercializados na internet por esses talentos, através desses talentos que ao longo desse período foram pouco explorados pela escola e as redes sociais acabaram aproveitando todas essas competências, essas habilidades, né, que que os jovens têm muito. Sim. Em tempos de informações rasas, básicas, que a gente vê por aí também, como é que ficam as histórias reais? Nós temos hoje que ter uma grande preocupação e mais uma vez, uma boa formação acadêmica, ela é capaz de o quê? De dar elementos, de dar condições, de você fazer de colocar ali filtros, né? Filtros críticos para que você não caia, não reproduza falsas verdades, né? Porque a comunicação, né? Principalmente a comunicação digital, ela tem, e a velocidade como ela age, que é a questão do instantâneo, de ser rápido, de existir poucos controles, né, sobre ela, o que faz com que uma série de informações que não são verdades circulem pela internet, mexendo com o emocional das pessoas, incitando ódio, incitando, né, violência. E uma boa formação acadêmica, né, faz com que você desenvolva filtros para você poder diferenciar, né, saber que aquilo ali, investigar aquela informação para não reproduzir, para não passar adiante. Sim. Né? Para não dar palco a informações que na verdade elas não são informações, são desinformações. Desinformações, exatamente. Né? E uma vez quando ela chega ali, que ela é disseminada, aí complica, né? Porque tem uma aparência de verdade, né, naquilo. Isso. Tudo, porque o indivíduo vai lá, tem gente que é especializada nisso, né? Vai lá, pega... tem como base a informação real e faz o desvirtuamento daquilo, né? Então, é uma coisa bastante complicada. Você também deu aula em curso de jornalismo? Sim. Qual que era a sua cadeira no curso? Eu trabalhava ali com sociologia da informação. Sociologia da informação, né, da comunicação, né, e trabalhei com análise da realidade brasileira, que era uma disciplina que a gente discutia muito como é que era selecionada as informações para elas chegarem nos veículos de comunicação, né, nas TVs, né, nos rádios, né, e eu percebo, Elias, que mudou pouca coisa.
Né? Pouquíssimas coisas. Hoje, se você entra nos top trends, né? Usa a internet, quais são os assuntos mais falados? Nós vemos o quê? A repetição daquele assunto por A, por B, por C, por D. Os mesmos veículos de comunicação falando a mesma coisa. Sim. No mundo, assim, a população lá na ponta esperando para ouvir uma coisa diferente, uma coisa nova, não. Mas existe nós somos cercados, né? Nós somos blindados pelo mais do mesmo no nosso dia a dia. E mais uma vez entra o quê? O acesso a um conhecimento, de qualidade, né? Você ter uma boa formação acadêmica. Para você o quê? Filtrar essas informações e saber dizer assim, não foi bem assim. Quem está por trás desse discurso? Saber fazer análise, né, dos discursos que nós somos bombardeados, né, diariamente. Exatamente. É que existem também a questão de alguns sites, alguns não, muitos, né, Brasil afora, que ele não tem tanto poder de penetração, não tem uma grande equipe, eles terminam copiando, reproduzindo outros sites. E aí, às vezes, dá isso aí também, né? Que aquilo que está lá no site grande está aqui, é o mesmo texto. Foi dito em tal lugar, foi dito em tal lugar. E aí não traz também uma análise mais aprofundada sobre aquilo, né? O papel do jornalista, você como historiadora, historicamente falando, o papel do jornalista, como que fica nessa questão educacional? Infelizmente, nós tivemos aí, né, a não obrigatoriedade de um currículo para você, de um diploma de nível superior para você exercer essa profissão. Eu acredito que foi um prejuízo para a sociedade brasileira. Por quê? Porque hoje você, de forma irresponsável, está ali na frente de um celular, você tá passando adiante informações sem filtros, sem responsabilidades, né? Então, isso foi um prejuízo para a sociedade brasileira, infelizmente. Infelizmente. E quem nos deu esse presente foi o Mato Grossense. Foi o Mato Grossense, infelizmente. Infelizmente, foi a partir de uma atitude, né, de um representante, né, cidadão mato-grossense, nós tivemos esse prejuízo. Nós tivemos ali a oportunidade, na Várzea Grande, né, de ter ali uma faculdade na área de jornalismo e publicidade. Meu Deus, hoje a maioria desses profissionais que ocuparam grandes postos, né, nas equipes de governo, nas principais empresas de telecomunicação, de comunicação, né, do Mato Grosso, e você não consegue mais ter essa continuidade, você tem uma carência, porque a comunicação ela não vai parar. Sim, não vai parar. Ela não vai parar. O problema é que ela vai seguir sem qualidade. Sem qualidade. Né? Então, a gente vê aí uma carência grande desses profissionais sendo formados aqui no Mato Grosso. Não temos mais uma instituição de ensino que para pensar, né, a formação desses jovens, seja através da câmera, seja através da produção dos equipamentos do radialismo, né? Então, assim, foi um prejuízo gigantesco, tá? Para os consumidores de uma boa informação, né? E para os profissionais que atuam nesse segmento também. Perfeitamente. Ficou um setor um pouco prostituído. É duro falar isso? É duro. Eu sou jornalista, né? Você falou da faculdade em Várzea Grande. Eu, por 13 anos, trabalhei sem o certificado, porque não existia curso de jornalismo aqui, à época, né? Quando abriram as duas faculdades, as primeiras duas, na UFMT e lá no IVE, eu já trabalhava o dia todo, essa coisa toda e tal. E eu fui para o IVE fazer. Lá eu sou da primeira turma do IVE. Semana passada eu passei por lá e fiquei olhando, falei, e agora? Cadê, né? Quantas histórias, né? Exatamente. Porque a decisão do ministro, o que ele provocou? Ele provocou o fechamento das faculdades de comunicação, principalmente das particulares. Sim. Né? Ficaram as públicas. Ficaram as públicas. Com o foco na publicidade. Com o foco na publicidade. Ou seja, foi um prejuízo realmente sem precedentes na comunicação. O que a gente fica pensando assim, estamos de certa forma órfãos, né? Quando você decidiu montar o Educare? Foi a partir de uma experiência como coordenadora, né, de curso de pós-graduação, e naquele ano ali eu consegui abrir uma média de 6 turmas. Né? No município de Várzea Grande também. Né? Eu falei assim, bom, eu vi ali uma possibilidade, né, para abrir o meu próprio negócio. Né? E
a partir da abertura da Educare, nós tivemos ali um período no Brasil que, para você poder certificar os cursos de pós-graduação, necessariamente você teria que se transformar numa faculdade, né? Então, não estava no nosso radar a faculdade. Sim. Era trabalhar só com a abertura dos cursos de pós-graduação lato sensu e continuar ali, né? Então, esse trabalho, na época, a gente não tinha aquela expansão do modelo EAD, né? O nosso EAD, o máximo que era levar o professor até o município. Isso era o nosso EAD. Né? O EAD nosso era levar o professor até o município, onde os alunos estavam ali aguardando para ter a aula, né? Num formato presencial. E quando nós tivemos ali a mudança na legislação do ensino superior brasileiro, aí sim surgiu a necessidade de fundar, de criar, de entrar, né? Até para se regularizar. E nesse período, o que aconteceu? A Educare, nós trabalhamos 9 anos só como instituto e formamos ali mais de 7 mil alunos ao longo desse período. Só que essas informações demográficas, nós perdemos, porque os diplomas, eles eram emitidos por uma faculdade de fora do Mato Grosso. Mas eram realizados por profissionais matogrossenses. Sim. Né? Então, o registro do diploma saía por uma instituição parceira que emitiu o diploma para os alunos. Sim. Então, ficou muito dessas informações, a gente acabou perdendo. Né? Mas os alunos foram formados aqui no estado por professores do Mato Grosso, acaba se empregando muitos professores numa formação acadêmica de pós-graduação lato sensu. Né? E com a mudança na legislação brasileira, nós solicitamos o curso, é um processo muito demorado, Elias. Então, nós levamos ali cerca de 5 anos aguardando a publicação da autorização da autonomia para funcionar como faculdade. Sim. Né? E aí foram 4 cursos no primeiro ato autorizativo e a gente foi percebendo, né? E eu sou muito grata à TV Cidade Verde porque ela tem muito a ver com a história da Educare também, porque nós começamos a fazer as propagandas aqui, né, nos programas locais, comunicando para a sociedade cuiabana e matogrossense a respeito do processo seletivo, né? E nessas comunicações, a gente saía daqui, chegava na faculdade e falava, professora, o pessoal está perguntando se tem tal curso, tem direito? Tem tal curso? E aí a Educare foi crescendo. Certo. Ouvindo o telespectador da Rede Cidade Verde, que via nosso programa, via a nossa publicidade, né? E ia dando sinais. Então, hoje nós temos ali 14 cursos de graduação que é resultado dessa troca. Sim. Né? Que era quando a gente vinha para fazer os merchans, né? E a população ia dando sinais. Nossa, a gente quer estudar, mas a gente quer fazer outros cursos. Sim. Né? Perfeito. E aí a Educare, ela vem crescendo em cima dessa interação, né? Sim. Ouvindo o que as pessoas querem estudar, o que é que elas querem fazer. E hoje a gente tem um portfólio de curso. Quando nós abrimos, a gente pediu 2 engenharias e a população ela foi dando sinais inverso. Hoje a Educare, ela tem um portfólio, um maior número de cursos na área da saúde. Saúde. Né? Vocês começaram com quantos cursos? Com 4. Foi pedagogia, Sim. engenharia de controle de automação, engenharia de produção e sistemas biomédicos. E aí hoje tem 14, e vocês leram a demanda, né? Mas nós vamos continuar falando sobre esse tema que é muito interessante. Depois do nosso intervalo comercial. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Até já! E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estamos conversando com a professora Maildes Sampaio, fundadora da Educare MT. Por que MT? Vocês pretendem expandir? Não, pode até que ser, né? Sim. Mas a gente quis reafirmar, né? O nosso amor, né? O nosso amor e o nosso compromisso com o Mato Grosso. Sim. Né? Então foi intencional mesmo a escolha do MT, Sim. que é Mato Grosso, que é um produto local, é uma marca local. Sim. E o nome Educare surgiu como? Da questão da educação e do care que vem do cuidado, né? Uma Sim. educação de cuidado, né? Sim. Com cuidado. Sim. Quem criou? Foi você ou você formou uma equipe? Não, eu mesma. Então, o começo assim foi tudo você? Você foi fazendo tudo? Como é que foi? Você chamou quem para presenciar esse momento e acompanhar? Como o professor, ele anda, professor anda de bando. Professor anda de bando, né? Então, a gente já nós tínhamos a equipe da pós-graduação, que nós já trabalhávamos, né? Então, eu
em conversa, né, com os colegas, né, a partir daí a gente entendeu. Eu falei, não, nós precisamos nos organizar nesse sentido. Contratamos uma consultoria, tem os colegas que sempre vem desde o começo trabalhando conosco, e ali nós contratamos uma consultoria para poder dar suporte na construção dos projetos. Sim. Tá? E ali a gente eles mandavam as tarefas para a gente aqui no Mato Grosso, né? O que a gente precisava desenvolver, né? Nesses projetos pedagógicos, e a gente foi caminhando sempre com a proteção das consultorias que têm mais experiência que a gente, né? Que conhecem mais a respeito da legislação do ensino superior, para a gente errar menos, até para o processo não demorar, né? Na sua tramitação. Então, o vai e o volta, os concertos, o processo em si ele já é extremamente moroso, Sim. muito burocrático, né? Então, a gente teve os conjuntos de colegas, né, professores, que foram suportes essenciais na construção desse projeto, mas também tivemos o suporte das consultorias, né, educacionais que existe, que tem ali um know-how muito grande, né, e que a gente precisava dessa experiência para poder caminhar, né, dar celeridade no processo. Sim. E essas consultorias estão aqui ou em Brasília? Essas consultorias, nós temos elas espalhadas no Brasil. No Brasil todo? Fora, Elias. São particulares? São particulares. São empresas particulares. Exatamente. Né? A maioria das vezes, Elias, são professores, né, que já atuaram, né, na gestão acadêmica de faculdades, e aí já saíram da sala de aula, e eles começam a vender essa experiência. Sim. Entendeu? Vender essa experiência. Então, para quem está começando, não tem dimensão da estrutura sistêmica do ensino superior, né? E da própria legislação. É o preço do conhecimento. É o preço do conhecimento. Né? É um patrimônio inato Exato. que está ali, né, do ser humano. É o conhecimento com qualidade. Com qualidade. Bacana isso, né? Nossa. E normalmente são pessoas já com mais de 60, sim, né? Sim. E vocês recebem todos os anos uma comissão do MEC? Sim. Isso é todos os anos ou é... 75% do curso concluído, elas voltam. Sim, Tá? elas vêm avaliar. Elas vêm avaliar, que é o termo que é chamada de reconhecimento. Sim. Tá? Primeiro ela autoriza e depois ela reconhece. Perfeito. E aí todo curso que encerra, elas retornam para passar por um processo de avaliação. Nunca some. Sim. Então, assim, um curso de 5 anos, 75% dele concluídos, elas retornam para poder entender o que é que houve de transformação, de melhoria, se tudo aquilo que foi prometido foi realmente assegurado na formação do aluno. Sim, e aí eles entrevistam, ouvem diretor, professor, alunos. Né? Exatamente. Enfim, todos os que fizeram Todos parte os desse personagens. processo, desses personagens que fizeram parte desse processo, né? Exatamente. E tem a prova também, né, Elias? O ENAD. O ENAD, né? Esse ano nós temos aí as provas para o curso de Direito, né? Então, todas as faculdades da Baixada Cuiabana, do Mato Grosso, do Brasil todo, né? Tem um estudante de Direito colando grau esse ano, no dia 23 de novembro, nós temos uma prova que vai fazer a verificação de saber, Sim, né, desses alunos. Então, por isso que é muito importante. O estudante, ele tem que entender que, né, a vida acadêmica é bacana, a gente faz muitos amigos, né, mas precisa existir muito compromisso com a sua formação, né? Tem que ter compromisso. Então, eles não estão livres. Não é apenas a instituição que ela é avaliada. O aluno lá na ponta, que vai carregar aquele diploma, vai passar também por uma prova, né, de avaliação e vai carregar aquela informação para o resto da vida dele. Então, aí ele precisa... E a gente sempre fala para os nossos alunos, olha, gente, não é só de festa, né, que vive o homem, né? Que o estudante, ele gosta de uma festa, Gosta. Né? E ali onde nós estamos, ali na região da Beira Rio, muitos comércios se aproveitaram, né, da presença dos jovens, né, se instalaram ali, né, e a gente sempre preza muito, né, orientando os alunos, né, pessoal, né, cuidado. Música ao vivo. Música ao vivo, né? Aí termina a aula, vamos embora pra lá, pessoal. Você sabe que, eu acho que de certa forma também faz parte da socialização, essa coisa toda, né? Mas é preciso ter realmente cuidado. Um equilíbrio, né? Equilíbrio, para não pender para o lado de fora, né? das salas de aula. Das salas de aula. As faculdades, elas necessitam de mantenedoras? Elas são classificadas, né? A minha posição é o quê? Eu sou um mantenedor. Ah, você? É o mantenedor. Né? O mantenedor. O mantenedor é quem? É quem vai, que é o responsável financeiramente para que elas
aconteço para que elas sejam garantam a funcionalidade delas. Sim. Né? Isso é o mantenedor, por isso que é o termo. E os cursos são quem? São as chamadas mantidas. Mantidas. Cada unidade, né? Cada curso, né? Que o aluno lá na ponta conhece como curso, como a profissão dele, são chamadas de mantidas. Certo. São quantos professores? Nossa. Muitos, né? Uma formação acadêmica, né? Um curso superior de 5 anos, um curso de direito, não passa pelo menos cerca de 25 a 30 pessoas na formação desse aluno. Do começo ao fim? Do começo ao fim. 5 anos de graduação. 5 anos de graduação. No mínimo de 25 a 30 profissionais para formar um aluno no ensino superior. Isso nós estamos falando de professores, né? Isso. Mas tem toda a equipe, gestão administrativa. a gestão administrativa e tudo isso aí. Somando-se isso aí, é um número bastante expressivo. Nossa, a educação ela emprega muita gente. Sim. Né? Por isso que a gente defende muito a questão é importante, a educação EAD, né? Inclusive a Educare também tem o seu segmento EAD também, né? Mas o presencial faz muita diferença. Sem dúvida nenhuma. E emprega muita gente. Olha, é da pessoa que vai vender o salgadinho pro aluno, Elias, até a pessoa que passou o dia todo cuidando do prédio, para o professor poder trabalhar e receber aquele aluno ali. Então, a cadeia produtiva da educação, ela é gigantesca. Você falou uma coisa muito interessante, a cadeia produtiva da educação, né? Diante das novas tecnologias, falamos aí inicialmente da inteligência artificial, como tem sido o comportamento do estudante? O aluno, ele historicamente, né, a inteligência artificial é o que a gente está vendo hoje. Mas, assim, as gerações que não tinham acesso a isso já produziam as suas colas, que pelo menos ele copiava e escrevia. Você colou alguma vez? Algumas vezes, Elias. Algumas vezes. Né? Nem tanto. Nem tanto. Né? Algumas vezes, né? Mas a inteligência artificial, hoje, ela é muito utilizada. Né? Mas aí, o que acontece? É o dia a dia. Mais uma vez eu falo. A importância da educação presencial. Por quê? Com o professor no dia a dia, ele conhece o aluno. Sim. Então ele fala assim, não, isso não veio de Joãozinho. Né? Isso não veio do Joãozinho, porque ele dá sinais ao longo de 5 dias, como ele comporta, como que ele desenvolve o raciocínio, como que ele se manifesta, né? Como é que ele se posiciona, né? Dentro da sala de aula a respeito dos conteúdos. Então, na educação presencial, isso não é difícil para o professor. Não passa pelos olhos do professor. Não passa. Por isso que é imprescindível, né? Então, as avaliações, tem questões que são dissertativas, né? E as objetivas, né? Então, no percentual dissertativo que está ali, ele e o professor, é o momento crucial. Quem é ele? No trabalho, né? Você pode recorrer num trabalho para você elaborar um seminário, bacana utilizar, né, a inteligência artificial. Ali vai te dar uma série de dicas, sugestões, você vai oralizar aquela informação, você vai apresentar aquela informação, né? Mas no momento que você vai para a caneta, meu amigo, as coisas ali mudam tudo. A situação é bem diferente. O jogo muda. O jogo muda. Sem dúvida. Você pretende evoluir para ser uma universidade? Como é que são os seus planos? Quais são? Nós temos interesse de nos tornar centro universitário. Centro universitário. Centro universitário. Tá, qual a diferença? O que seria um centro universitário? Qual a diferença para uma universidade? Da faculdade para o centro universitário. A diferença é na autonomia para a criação dos cursos. Entendi. Hoje a gente leva 2 anos. Nós estamos, por exemplo, com um processo no MEC para liberar o curso de psicologia, aguardando visita. Quando você tem autonomia, né, de centro universitário, você não depende desse fluxo processual de 2 anos. Você consegue criar esse produto e passa por um processo de autorização muito mais célere. Sim. Então, você tem a autoridade para isso. A sua documentação já lhe permitirá criar novos cursos. Novos cursos. Você está com 14 e você pretende quantos novos cursos criar?
em breve. Quantos já estão planejados aí para serem criados? Para serem criados. Nós queremos entrar mais na área, nas carreiras mais modernas, né? Nas carreiras mais atuais, né? Nós temos carreiras mais clássicas, né? Sim. São carreiras tradicionais, que é formar um enfermeiro, formar um nutricionista, formar um fisioterapeuta, um biomédico. Então, a gente quer comunicar com essa juventude que ela não se identifica, que não tem aderência com essas carreiras tradicionais, que não quer ser advogado, que não quer ser engenheiro, tá? E não existe nada errado em relação a isso. Claro, evidente. Não existe nada errado em relação a isso. Mas ele quer, né, construir uma história, ele quer se posicionar politicamente a partir de novos saberes, que não sejam estes. Sim. E a gente percebeu que nós estamos muito longe de produção cultural, né? Nós não temos aqui carreiras que valorizam as veias artísticas, né? Sim. Né? Nós temos tão vazio. Ninguém está ocupando, ninguém está formando, ninguém está... E você vê que, né, que a juventude ela tem uma preocupação muito grande em se manifestar, principalmente pela via cultural. Sim. Né? E a gente não tem esse espaço formal para oferecer esse serviço para os jovens cuiabanos, né? Falando em via cultural, né? Aí, nesse sentido, seriam cursos como, por exemplo, sobre... O que seria? Qual seria? Para artes, para formação de artista propriamente dito, por exemplo. Né? Nós temos um posicionamento extremamente inexpressivo no cenário nacional. Mas nós estamos vendo aí uma jovem artista, se não me engano, acho que é a moça, a Bela. Né, que sim. Bela Campos. Bela Campos. Né? Então, assim, é um ou outro que sai, né, aqui do Mato Grosso. E a gente percebe nas redes sociais o quanto eles são ativos na produção de conteúdos artísticos. Sim, né? Exato. E a gente não precisa organizar isso. Nós temos aí espaços, né, como o Cine Teatro Cuiabano, ali parado, que só funciona para receber artistas de fora. Sim. O Cine Teatro parece não, né? Ele tem uma faculdade ali, né, que está juntamente com o NEMAT, né? Que já funciona nela ali, né? Já funciona nela. Já funciona ali, né? Mas Mato Grosso é imenso. Né? Imenso. E precisa de mais estrutura em cima dessas questões, sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer que futuramente nós teremos se Deus quiser, um centro universitário. Centro universitário. Um centro universitário justamente para atender melhor a demanda. Exato. Né? Existe um curso dentro da... É da Educare? Da Educare. Como é que pronuncia? Da Educare, que vem a ser a menina dos olhos ou não? Todos têm a mesma atenção, não é essa questão que às vezes você chega numa faculdade, não, aqui o curso que é tal coisa. Como é que é esse tratamento? Não, todos os cursos para nós, eles têm igualdade no tratamento. Mas nós percebemos que tem cursos, carreiras, que elas têm uma aderência maior com a comunidade, né, com a sociedade. Sim. E nós vemos aí crescente abuso, principalmente pela questão estética, né? O brasileiro é muito preocupado com a beleza. Sim. Né? O curso de biomedicina. Então, durante muitos anos, a gente viu essa profissão, ela muito associada à questão do laboratório. Então, a biomedicina ela é uma carreira que ela oferece uma carreira coringa, Elias. Nós já conseguimos aí mapear mais de 33 possibilidades de você atuar só com esse curso superior. Só com esse curso superior, que é a biomedicina. Então, e ela tem, e pelo viés empreendedor, que a estética ela possibilita. Né? Então, você pega um ser humano, de homem a mulher, né? Quantas atividades ali você... gente que se especializa em boca, sobrancelha, preenchimento, e glúteo, a soroterapia, que está chegando aí também. Então, assim, uma imensidão de serviços que você pode ofertar. Então, a biomedicina ela tem crescido muito. E nós temos ali curso também, somos pioneiros na pós-graduação na área da biomedicina estética. Nós abrimos ali cerca de 2 turmas por ano. Sim. Tá? Então, existe ali todo um laboratório, o laboratório de aprendizagem, né? Porque o aluno faça as suas primeiras experiências nesse campo, né? Profissional. Nós temos ali também a fisioterapia, uma outra carreira que na Covid, ela ganhou uma visibilidade enorme, né? Então, a fisioterapia ela era conhecida pelo quê? Só pelas lesões. Sim. Né? E depois a gente percebeu que quantas pessoas foram salvas
com os trabalhos dos fisioterapeutas. Hoje você pensa numa cirurgia, você não consegue ver um pós-operatório sem a presença do fisioterapeuta. Não há possibilidade. Não há possibilidade. É. Não há possibilidade de você operar, pensar em operar alguém, seja aqui em Cuiabá ou seja em qualquer lugar do mundo, que você não tenha um pós-operatório acompanhado pelo trabalho de um fisioterapeuta. Perfeitamente. Não tem. Inclusive na fala, até na fala, né? A pessoa precisa de um fisioterapeuta, né? Enfim, aliás, eu tenho uma história muito interessante com relação à fisioterapia. Eu sofri um acidente e rompi o manguito rotador dos 2 ombros. Começou do lado esquerdo, que estava pior. Fui ver o que era, o médico falou, só cirurgia. Só cirurgia e tal. Aí fiz a cirurgia, você faz um ombro agora e depois, 1 ano depois, você pode fazer o outro ombro, né? Fiz o ombro esquerdo e aí o médico falou, agora, meu amigo, daqui para frente você vai passar por um período de fisioterapia, mas não falte um dia na fisioterapia, esteja sempre lá, né? E é dolorido, é difícil pra caramba no começo e tal. Mas eu fui rigoroso e terminei, fiz. As pessoas diziam, tem aquelas lendas, né? As pessoas diziam, depois dessa cirurgia você pode fazer muita fisioterapia, sua mão não sobe disso aqui, coisa e tal. Que nada. Retomei todo o meu movimento do esquerdo, depois eu fiz o direito, a mesma coisa. O direito foi mais tranquilo ainda, né? Aí teve um rapaz lá que, com 15 dias eu estava de volta na televisão apresentando com a tipóia, tirava a tipóia, que era aquela tipóia grande assim, tal. Esqueço como é que fala aquele tipo de tipóia, né? Aí a esposa de um cara que fez o mesmo dia que eu fiz, e ele estava ainda encolhido em casa, né? A esposa dele falou, tá vendo? Olha, ó, isso aí é que é homem. Fez a mesma cirurgia, já está trabalhando. E aí me encontrei com ele na mesma clínica da fisioterapia. Ele chegou dizendo, a culpa de estar aqui é do Elias. Ou seja, sem a fisioterapia no momento desse é extremamente complicado, né? Super complicado. Super complicado. Super complicado. E diante desses planos todos, como é que é manter uma faculdade? É a mensalidade que mantém ou vocês têm outras formas também de... Sim. A nossa principal receita, ela vem da mensalidade, né, do aluno. E o perfil do aluno que a gente vem trabalhando é um aluno trabalhador. Né? Então, a renda média desse estudante aí é na casa de R$2.000, né? E ele tem que conciliar o pagamento do curso, a sua alimentação, as suas despesas imediatas. Então, assim, a gente lida muito com a questão da inadimplência. Sim. Tá? Com a questão da inadimplência. Então, é desafiador, né? Então, e a gente precisa, né, a todo momento, mostrar para o aluno que a educação é que vai transformar, que vai fazer que essa situação ela é passageira, temporária, né, que muda, né, quando ele sai do status, né, de uma educação, de uma prestação de serviço de nível médio, né, quando ele entra no ensino superior, ele vai recuperar esse investimento. Muito bem. Olha, nós já estamos chegando ao final. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Boa Noite, Elias Neto. Volte sempre, tá? Obrigada, Elias. E a gente encerra então por aqui. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Nos vemos sempre aqui na TV Cidade Verde, de segunda a sexta, de 18 às 19. E aos sábados também. Nós temos aí um resumo do Boa Noite, Elias Neto. Então estamos aqui para você de segunda a sábado, tá bom? Trabalhando para você. Um abraço.